No vídeo de hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. A gente fez um compilado de todas as perguntas que os nossos clientes deixaram nas nossas redes sociais. E aqui a gente vai fazer agora um bate-papo rápido respondendo cada uma dessas perguntas. Pergunta número 1. Como proteger o concreto aparente? Há algum tempo no canal a gente postou um vídeo, podem clicar no link que está aqui em cima, explicando a diferença entre alguns tipos de produtos para fazer a proteção do concreto aparente. E eu vou explicar aqui para vocês. Existem os produtos na classe dos hidrorrepelentes e os vernizes. Os vernizes são muito comuns, a gente está acostumado a ver metrô, estádio de futebol e assim por diante. Eles formam uma película na superfície. Pode ser brilhante, fosco, acetinado, tem vários tipos de acabamento. O do metrô, da CPTM, ele é brilhante. Já os hidrorrepelentes, eles não formam película na superfície. Eles trabalham por cristalização na parte interna do concreto, então eles não alteram a característica. Pergunta número 2. Qual a melhor época do ano para realizar uma obra na minha fachada? Essa pergunta surge não só nas redes sociais. Muitos clientes, quando a gente está ali na negociação final, a gente foi numa assembleia, eles fazem essa pergunta, ainda mais nessa época do ano. Ou será que eu deixo para fevereiro, para março, ao invés de contratar agora, no final do ano? Será que eu faço isso? E eu costumo passar a seguinte informação. Uma obra de recuperação de fachada, ela é uma obra mais demorada, porque tem diversos serviços e a fachada do prédio geralmente é grande. São obras de 10, 12 meses, até mais, 14 meses. Dessa forma, você pode estar pulando de um período de chuvas agora, desse final do ano, mas a sua obra tem quase um ano de duração. Você vai pegar o próximo período de chuvas. Ao longo do ano, você vai pegar também um período de chuvas. Então, não existe melhor época do ano. Aqui na Serpol a gente trata a fachada em qualquer época do ano. Então, se você está com dúvida, qual é a minha sugestão? Contrate logo a obra de recuperação, para você fugir de reajustes, dissídios e coisas que vão aumentando o orçamento com o passar do tempo. Pergunta número 3. Quais métodos para não incomodar o morador durante a obra? Aqui na Serpol, a gente toma cuidado de executar a obra pensando na vida do condomínio. Aquele condomínio tem uma vida, moradores, usuários, clientes, visitantes, que não pode ser afetada ou não pode ser paralisada devido a uma obra. Então a gente tem algumas metodologias não destrutivas com redução de barulho, redução de ruído e redução de entulho para executar a obra, diminuindo, não vou falar zerando, mas diminuindo muito bem o impacto aos usuários. Pergunta número 4. Quais são os passos essenciais para planejar uma obra de fachada? Aqui na Serpol, quando a gente assina um contrato de uma obra nova, existe um setor de planejamento, que esse setor vai sentar junto com o cliente, analisar todas as dores, todos os problemas que o cliente tem, onde é o pior local, onde é o local com mais risco, e assim começar a elaborar o cronograma junto com o cliente. E uma vez aprovado esse cronograma, a gente inicia a obra. Pergunta número 5. Como garantir a durabilidade no tratamento de concreto de uma fachada? Existem dois tipos de produtos para proteger o seu concreto aparente. E a gente tem um vídeo que você pode clicar aqui nesse link para saber um pouco mais sobre eles. No caso dos vernizes, eles têm uma garantia de 5 anos e uma durabilidade de 8, 9 anos. Aqui na Serpol, a gente tem um estudo de caso de algumas obras aqui na região da Avenida Paulista, que o verniz está aplicado há mais de 10 anos e está com um aspecto perfeito. Os hidrorrepelentes possuem uma durabilidade um pouco inferior. Depende muito dos fabricantes. Alguns de 2 anos, alguns de 4 anos e alguns de 5 anos. Isso também vai depender do tipo do seu hidrorrepelente, se ele é base água ou base solvente. Pergunta número 6. Quais são as maiores dificuldades em uma obra? Aqui, na minha opinião, a gente podia falar de uma obra de recuperação estrutural. Numa obra de recuperação estrutural, a maior dificuldade é verificar se o projeto que o cliente tem, que aquele engenheiro fez, está correto, se ele é executável, tirá-lo do papel e aplicar uma obra. Essa é a maior dificuldade, porque você tem uma responsabilidade técnica sobre a execução desse serviço e sobre um cálculo e um projeto que não foi você que fez, muitas das vezes, é claro. Então essa é a maior dificuldade, interpretar o projeto e conseguir executá-lo exatamente como aquele calculista projetou. Pergunta número 7. Quanto tempo demora uma obra? Aqui na Serpol, a gente executa 2 tipos de obras, recuperação de fachada e recuperação estrutural. As recuperações de fachada duram em média de 8 a 10 meses. Já as obras de recuperação estrutural duram na faixa de 60 dias. Pergunta número 8. Posso aplicar o hidrorrepelente no concreto aparente e depois aplicar o verniz? Muitos fabricantes não proíbem essa técnica, mas também não indicam. Aqui na Serpol, a gente não indica que seja feito. Já fizemos muitos testes ao longo dos anos, lembrando que a Serpol está desde 1982 executando obras de concreto aparente e, na nossa opinião,
essa metodologia não dá certo, então a gente não indica para vocês. Pergunta número 9. O prédio em que eu resido, no lado que bate sol, as pastilhas desplacam, e no lado oposto, surge uma vegetação na parede. Então há duas situações aqui. O lado que bate sol e as pastilhas desplacam pode ser vários problemas que estão gerando esse desplacamento. Eu vou colocar eles aqui. Hoje a norma especifica o quanto que uma pastilha pode dilatar devido à dilatação térmica. Se essa pastilha está fora da norma, ela vai dilatar mais do que deve e isso pode fazer com que ela desplaque, porque ela vai crescer demais e ela vai desplacar. Outra é que as argamassas e os rejuntos utilizados para fixar esse revestimento na sua fachada não são os ideais, não são os especificados em norma. Dessa forma, eles não são flexíveis o suficiente para acompanhar essa dilatação térmica e também a movimentação do prédio, e assim a pastilha pode também desplacar. Já a outra parte da pergunta fala que o lado oposto surgiu uma vegetação na parede. O que é o lado oposto ao sol? É o lado que não bate sol, mas consequentemente é o lado mais úmido. O lado oposto ao lado do sol, ele é mais úmido, claro, não bate sol. Dessa forma, por ele ficar mais úmido por um grande período de tempo, favorece o surgimento de vegetações. Pergunta número 10. É possível recomendado que a empresa que fez o laudo concorra para executar a obra? Se eu fosse o síndico e o cliente do condomínio, eu tenho a seguinte visão. Se a empresa que fez o laudo e a empresa que vai executar a obra da fachada forem a mesma, pode haver aqui um privilégio de informações em relação aos demais concorrentes. Então, no meu caso, eu não deixaria ser a mesma empresa, eu contrataria uma empresa específica para fazer o laudo e chamaria outras empresas especializadas na minha obra para orçar em cima do que o laudo está marcando ali de problemas. Pergunta número 11. O nosso cliente aqui está perguntando o seguinte: estou fazendo a recuperação da obra da fachada do nosso prédio, porém existe uma sacada com pastilha e ela está muito fosca. Gostaria de saber se existe algum produto para ser aplicado após a lavagem que possa puxar o brilho e dar vida novamente às pastilhas. Não achei nada sobre isso na internet. Olha, se a pastilha ficou fosca, eu imagino que ela deveria ser brilhante. E isso, infelizmente, é comum. Com o passar do tempo, raios ultravioleta, intempéries, o revestimento cerâmico pode ir perdendo seu brilho e ele vai tendendo a ficar fosco. Isso não é só com ele. Todos os materiais brilhantes, se ficam no tempo, eles vão perdendo o brilho e se tornando foscos. Hoje realmente não existe um produto para realçar esse brilho novamente. Tem muita empresa por aí que gosta de reaplicar um verniz e dar um brilho novo. Só que lembrando que ao fazer isso, você vai dar brilho novo também no rejunte, também nos defeitos. Então a gente não indica que seja feito isso. Infelizmente, a gente não tem uma solução ideal para esse problema. Pergunta número 12. Não sei diferenciar o som cavo do som normal. Eu acredito que essa pergunta se dá no momento que está sendo feito o teste de percussão na fachada, que o funcionário ou a empresa que você contratou pega um martelo de percussão e vem batendo na fachada, escutando o barulho, identificando onde tem problemas e marcando para gerar um laudo. Aqui vem um pouco da experiência da empresa e do funcionário que está ali fazendo o serviço. Dependendo do tipo de revestimento, das características do revestimento, se o seu emboço está muito fino, se o seu emboço está muito grosso, se é revestimento cerâmico, se é uma textura, uma pintura, o barulho muda sim, e não necessariamente ele significa um som cavo. O que significa som cavo é quando aquela região está solta. Então, aqui é da experiência e do ouvido do funcionário ao saber identificar e da empresa de previamente ter estudado o revestimento dessa fachada e passar uma instrução para o colaborador que vai descer. Agradeço a todos os nossos amigos e clientes que enviaram essas perguntas nas nossas redes sociais e eu peço que vocês continuem mandando e a gente vai estar sempre respondendo e compilando todas e fazendo vídeos como esse para ajudar mais e mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, dá um joinha e não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais.